E olha, eu vou além, tem gente presa desde 2023, caso não tenham percebido, assim, né, tem gente que não pôde sair da cadeia para fazer exame de câncer, tem idosa que apanhou na cadeia aqui em Florianópolis, tem vários casos, tem gente que está na Argentina e os filhos estão aqui no Brasil crescendo sem a presença dessas pessoas, a gente tem o caso do Clesão, que foi o pior de todos, que perdeu a vida no cárcere, por causa também da inação, mas vamos tentar aqui olhar o copo meio cheio. Eu sei que a realidade está difícil. O Senado, a gente sabe que existe uma gigantesca desproporção na representação dos brasileiros no Senado, em especial o número de senadores, né? Se a gente vai contar o número de senadores de Norte e Nordeste, comparar com o número de senadores de Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são as regiões que mais têm população e que mais produzem riqueza, a gente vai ver que a gente aqui no Sul tem o maior número de brasileiros, produz a maior quantidade de riqueza, mas a gente não pode dar palpite no que está acontecendo. A bola fica. É igual aquele meme que tem os dois meninos jogando videogame e um pequenininho com o controle sem estar ligado no videogame. Acho que todo mundo já viu esse meme. Então é mais ou menos assim que a gente se sente. Agora, vamos tentar aqui olhar o copo meio cheio. Eu fiquei surpresa quando eu vi o senador, é o Carlos Viana, né? Se eu falar algum nome errado, depois vocês me corrijam aqui. Mas ó, o senador Carlos Viana apresentando esse projeto de lei que eu achei sensacional e muito melhor do que a anistia. Porque ele vai corrigir, se for aprovado, né? Se depois passar toda a batalha, ele corrige tanto as injustiças que já aconteceram, como previne que isso possa novamente acontecer, porque ele vai dar ali limites claros a respeito dessa história de golpe de Estado, porque um golpe de Estado onde tem pessoas vendendo algodão doce só pode ser levado a sério mesmo na Globo, que vive no mundo de Nárnia. Agora vamos botar o pé no chão aqui na realidade. A gente conseguiu as assinaturas para que ele seja pautado com urgência. Então, ele não passa por uma comissão antes de ir para o plenário, mas será votado no plenário. E a gente sabe que o jogo lá no Senado é extremamente complicado, porque a gente não tem, infelizmente, a maioria dos votos, e muitas pessoas ficam falando, porque em 2026 o jogo vai virar. Eu espero, eu torço para que isso aconteça, mas para que o jogo vire no Senado a partir de 2026, a gente tem que contar com algum elemento que faça a eleição ser limpa, justa e transparente, se é que vocês me entendem, e também que os partidos coloquem nomes à disposição que realmente representem essa direita, porque tem os acordos, por exemplo, vou citar aqui um acordo que ficou público, todo mundo sabe que o PL, por exemplo, queria lançar a Michele Bolsonaro ao Senado, e para outra vaga, em vez de lançar outro candidato de direita, eles iriam apoiar o Ibanez, que semana passada, ou essa semana, esses dias, deu a declaração de que a prisão do Bolsonaro é um problema da justiça e não é um problema dele. Então, esse tipo de pessoa que acha que a prisão do Bolsonaro é a prisão do Bolsonaro, não é um problema dos governadores, da população e de todo mundo que não quer viver numa ditadura, esse tipo de pessoa não pode chegar no Senado. A gente ainda tem aquele pessoal da direita que quando liga a luz e a câmera, eles são de direita, eles são patriotas, mas quando eles sentam lá na cadeirinha, tem a caneta e o poder, eles viram a casaca, negociam votos em troca de emendas, e aí a gente precisa também tocar numa ferida que, é claro, a gente reclama dos políticos, mas a gente precisa também olhar para nós mesmos. Quantas pessoas, eu sei que a audiência aqui do Jornal da Cidade Online é uma audiência qualificada, que busca a notícia na internet, não fica assistindo o Globo, mas isso não é a maioria da população. Então tem muita gente por aí que se identifica com os valores conservadores da direita, mas quando chega na hora de votar, vota no candidato do Centrão, porque ele trouxe uma emenda que fez uma obra na sua cidade. Aí depois ela fica indignada porque a gente não consegue virar votos na Câmara ou no Senado, porque justamente as pessoas que votam no político por causa da obra que ele fez na sua cidade, eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é importante também, mas a gente votando nos partidos do Centrão, a gente não pode reclamar que o Kassab tem poder, que o Rueda tem poder, que o Ciro Nogueira tem poder, porque fomos nós, eleitores no geral,
que colocamos esses políticos lá. Então a gente vai ter que enfrentar essa batalha no Senado, apesar de ser sim uma boa surpresa. Eu fui surpreendida e fiquei feliz com essa notícia, embora eu saiba de toda a dificuldade que nós enfrentaremos. Só que a gente pega também o Alcolumbre no momento que ele está indignadinho. Pelos motivos certos? Obviamente que não. É por causa do jogo de interesses pessoais. Mas neste momento, os interesses pessoais do Alcolumbre são diferentes dos interesses pessoais do Lula. E ele está, dia após dia, criando dificuldades para o governo, para o povo também, que ele enfiou ali uma emenda que vai aumentar o orçamento, infelizmente a gente vai ter que pagar, mas neste momento eu estou torcendo pela briga. Então, neste momento, há sim uma possibilidade do Alcolumbre pautar, nem que seja só de raivinha, porque ele ficou contrariadinho, não importa. Ele pautando, aí a gente tem outra batalha de conseguir os votos. E se a gente conseguir isso, aí, meus amigos, vai para a Câmara e a gente vai ter que enfrentar o Hugo Mota de novo. Só que lá na Câmara, o cenário está um pouquinho melhor. Não é o ideal, mas está um pouquinho melhor. E principalmente eu acho que a Andréia e o Darcy vão concordar comigo. Quem acompanha a política há mais tempo, pega o tempo lá que o Jair Bolsonaro era um deputado, que ele falava sozinho lá no plenário, que ninguém dava bola, que todo mundo dizia que ele jamais ia ganhar a eleição. E olha para hoje, quantos deputados nesse estilo Bolsonaro que a gente tem? É muito mais. A gente conseguiu aumentar a nossa base. Ainda não está no nível que a gente quer, mas a gente conseguiu. Tanto é que o Hugo Mota não pautou a anistia que ele iria pautar ontem, e aí é a minha opinião, porque tem voto sim para desfigurar o projeto e passar uma anistia dentro da Câmara. A gente tem os votos, porque se não tivesse votos, ele teria pautado o projeto só para se livrar dessa bomba de uma vez. Então, a gente, claro, está num momento difícil, o Bolsonaro está preso, a gente está vendo tudo que está acontecendo com o Alexandre de Moraes aí, né? É abuso em cima de abuso, mas a gente já vê, por exemplo, a Globo fazendo matéria falando sobre os abusos do judiciário, que tem que parar, que antes tudo bem, estava perseguindo lá o golpismo, essa coisa horrível, mas agora tem que ter limites. O Estadão fez matéria. Isso não acontecia. Há poucos anos atrás, a gente só via os jornais apoiando o STF dia após dia. Hoje a gente já começa a ver uma mudança de discurso nessa mídia. Se é pelos motivos certos, se tem cinismo, isso daí são outras questões. É claro que a Globo não está fazendo isso pelos motivos certos, é claro que é um cinismo imenso, mas está acontecendo. O problema é que a gente quer ver a mudança logo. A gente já está nessa desde a capa da Cruzoé, do amigo do meu pai, vendo a perseguição à direita. E a gente está cansado. Eu também, imagina, a Andréia também teve canal desmonetizado, eu tive meu canal derrubado, foi uma batalha na justiça para recuperar. Mas assim, a gente não pode parar e a gente também não pode colocar tudo no cesto de que é tudo uma desgraça. Apesar dos pesares, a gente teve vitórias, pequenas vitórias. Não é o que a gente desejaria ainda, mas na política as mudanças elas ocorrem devagar. Principalmente se a gente for olhar por um aspecto da batalha cultural, né? Em Brasília, é o resultado do problema, é a representação do problema que vem desde a base. Infelizmente, aquele povo que está lá, em especial no Congresso, ele representa um pouco do povo brasileiro que troca seu voto por dentadura, por obra na cidade, e aí aquele lá é o resultado. Então a gente tem que atacar, sim, no campo político, mas também no campo cultural. Então, voltando aqui, depois de toda essa confusão que eu fiz, mas tudo com o mesmo objetivo. Com relação a esse PL da anistia no Senado, eu estou feliz porque foi uma grata surpresa. Eu acredito que existe uma possibilidade de sim ele ser pautado, mas também não sou ingênua, Andréia, a ponto de achar que isso será rápido, fácil e que vai tramitar. Eu estou consciente da batalha, mas pelo menos a gente vai ter uma batalha, porque até então nem a possibilidade de lutar a gente tinha.